Em nossa busca incessante por respostas e significado, muitas vezes nos deparamos com a sensação de uma presença que transcende o entendimento humano. Uma força que não vemos, mas sentimos profundamente em nossos corações e mentes. É o sopro de vida que anima nossa existência, o conselheiro silencioso em momentos de indecisão, a inspiração que surge do nada. Este é o Espírito Santo, o terceiro elemento da Santíssima Trindade, tão essencial quanto misterioso em sua natureza. Mas o que realmente sabemos sobre o Espírito Santo? Como podemos reconhecer sua atuação em nossas vidas? E mais importante, como essa presença pode transformar nossa jornada diária? São perguntas que ecoam através dos séculos, encontrando ressonância no íntimo de cada crente. Se deseja compreender como o Espírito Santo pode transformar radicalmente sua existência, junte-se a nós. Esta jornada de descoberta vai além da fé, chegando à nossa própria essência. Prepare-se para uma revelação que tem o potencial de mudar completamente sua perspectiva sobre o mundo. Não perca esta oportunidade única. Vamos começar. Ao mergulharmos nas páginas da Bíblia, encontramos o Espírito Santo como uma presença constante e atuante desde a criação do mundo. Ele é descrito como aquele que pairava sobre as águas no princípio, trazendo ordem ao caos e vida onde havia vazio. Esta mesma força criadora é a que opera em nós, moldando nosso ser e guiando nossos passos. O Espírito Santo não é uma mera força impessoal. Ele é pessoal e ativo. Ele possui vontade, intelecto e emoções. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, conhece os segredos mais profundos de Deus e os revela aos homens. Ele é o selo da promessa divina, a garantia de nossa herança até a redenção final. A identidade do Espírito Santo é multifacetada. Ele é o confortador prometido por Jesus, aquele que nos ensina todas as coisas e nos lembra de tudo o que Cristo disse. Ele é o consolador que nos ajuda em nossas fraquezas, o guia que nos conduz a toda a verdade. Ele é o fogo que purifica, o vento que sopra onde quer, a água que sacia a sede da alma, o óleo que unge e cura, a pomba que representa a paz e a pureza. Mas, acima de tudo, o Espírito Santo é Deus conosco. Ele é a presença de Deus que habita em nós, tornando-nos templos do Altíssimo. Ele é a força que nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus, produzindo em nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. O Espírito Santo é o agente da nova criação em Cristo. Assim como ele atuou na ressurreição de Jesus, ele nos dá vida nova, nos regenera e nos transforma à imagem do Filho de Deus. Ele é o autor da nossa santificação, trabalhando em nós para nos tornar santos como Deus é santo. A própria Bíblia identifica o Espírito Santo como Deus. Uma das últimas instruções de Jesus a seus discípulos antes de sua ascensão foi: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Aqui, Jesus coloca inequivocamente o Espírito Santo na mesma categoria que o Pai e o Filho. A atuação do Espírito Santo é um dos aspectos mais fascinantes e poderosos da fé cristã. Ele não é apenas uma presença passiva, ele é ativo e dinâmico, movendo-se de maneiras que muitas vezes não podemos compreender completamente. A história de Ananias e Safira é um exemplo marcante de sua atuação direta e da seriedade com que Deus vê a verdade e a integridade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o defensor da verdade e da retidão, e não tolera a falsidade ou a desonestidade. A repreensão de Pedro a Ananias não foi apenas uma correção de um erro humano, foi um testemunho da santidade e da justiça do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo é o Espírito de vida.
Ele dá vida aos mortos em espírito e renova nossos corações. Ele é a fonte de poder que nos capacita a viver de acordo com os padrões divinos. Ele nos liberta da lei do pecado e da morte e nos guia para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. O Espírito Santo também é o Espírito de adoção. Por meio dele clamamos, Abba, Pai, e somos reconhecidos como filhos de Deus. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e, se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele é o espírito de comunhão e unidade. Ele une os crentes em um só corpo, a Igreja, e distribui dons espirituais conforme sua vontade para a edificação de todos. Ele promove a unidade e o amor entre os irmãos, transcendendo barreiras culturais, sociais e raciais. O Espírito Santo é o espírito de missão. Ele capacita os crentes para testemunhar de Cristo com ousadia e poder. Ele foi quem impulsionou os apóstolos a pregar o Evangelho a todas as nações, começando em Jerusalém e indo até os confins da terra. Ele é o espírito de profecia e revelação. Ele inspirou os profetas e escritores bíblicos, guiando-os a registrar a palavra de Deus para a humanidade. Ele continua a revelar a vontade de Deus aos crentes, iluminando as Escrituras e dando discernimento espiritual. O Espírito Santo é o espírito de santificação. Ele trabalha em nós para nos purificar e nos conformar à imagem de Cristo. Ele nos capacita a vencer o pecado e a viver uma vida santa e agradável a Deus. O Espírito Santo, em sua essência divina, compartilha todos os atributos que são exclusivamente de Deus. Ele não é apenas uma manifestação de Deus, mas é Deus em plenitude, participando da mesma natureza e essência do Pai e do Filho. Ao contemplarmos a vastidão dos céus e a complexidade da terra, reconhecemos a mão do Criador, e o Espírito Santo é parte integral dessa força criativa que trouxe tudo à existência. Ele é eterno, não tendo começo nem fim, transcendendo as limitações do tempo e do espaço. Onisciente, conhece todas as coisas, desde os mistérios mais profundos do universo até os segredos mais íntimos do coração humano. Onipotente, possui poder ilimitado, capaz de realizar feitos inimagináveis, como ressuscitar os mortos e operar milagres que desafiam as leis da natureza. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há lugar onde sua presença não seja sentida. O Espírito Santo é o sopro de vida que deu forma ao homem de barro e o fez um ser vivente. Ele é o fôlego que anima toda a criação, a energia vital que permeia cada célula, cada átomo, cada partícula do ser. Ele é a voz que falou pelos profetas, anunciando verdades eternas e direcionando o curso da história humana. Ele é o autor da vida, aquele que insufla propósito e significado à nossa existência. Ele é o artífice da nova criação em Cristo, recriando-nos à imagem e semelhança divina, restaurando a comunhão perdida pelo pecado. Ele é o selo da redenção, a garantia de que somos propriedade de Deus, comprados por alto preço. O Espírito Santo é o fogo que purifica, queimando o joio e refinando o ouro. Ele é a água que limpa, lavando as manchas da alma e saciando a sede espiritual. Ele é o vento que renova, trazendo frescor e novidade de vida. Ele é o óleo que unge, marcando-nos para um propósito divino e concedendo-nos habilidades além de nossas capacidades naturais. Ele é o mestre que ensina, o conselheiro que orienta, o amigo que conforta. Ele é o defensor que advoga, o juiz que discerne, o líder que guia. Ele é o amor que une, a paz que acalma, a alegria que contagia. Ele é a paciência que suporta, a bondade que se doa, a fidelidade que não falha. Ele é a mansidão que acolhe, o autocontrole que domina. O Espírito Santo é a presença de Deus que transforma o ordinário em extraordinário, o natural em sobrenatural, o possível em milagroso. Ele é a realidade divina que se faz tangível no intangível, visível no invisível, conhecido no insondável.
Ele é o Deus que está conosco, em nós e por nós. Ele é o Deus que nos chama para uma vida de santidade e serviço, de adoração e ação, de contemplação e missão. Ele é o Deus que nos capacita a ser mais do que somos, a fazer mais do que fazemos, a amar mais do que amamos. O Espírito Santo é o Deus que nos convida a entrar no sagrado, a tocar o eterno, a viver o divino. Ele é o Deus que nos oferece uma vida plena, abundante e eterna. Ele é o Deus que nos promete uma herança incorruptível, incontaminável e que não murcha, reservada nos céus para nós. Ele é o Deus que nos garante a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Ele é o Deus que nos assegura que no final de tudo estaremos com Ele para sempre, na glória que ainda será revelada. O Espírito Santo é o Deus que nos ama com um amor eterno, que nos atrai com cordas de amor humano, que nos vincula a si com laços de bondade. Ele é o Deus que nos chama pelo nome, que nos conhece intimamente, que nos valoriza infinitamente. Ele é o Deus que nos espera, que nos busca, que nos recebe. Ele é o Deus que está pronto para se derramar sobre todos aqueles que o buscam de todo o coração, que o desejam acima de tudo, que o amam acima de todos. O Espírito Santo é o Deus que está aqui agora, convidando você a conhecê-lo, a experimentá-lo, a viver por Ele. Ele é o Deus que está chamando você para uma aventura de fé, para uma jornada de transformação, para uma história de amor. Ele é o Deus que está oferecendo você a chance de ser parte de algo maior, de algo melhor, de algo eterno. Ele é o Deus que está estendendo você a mão, abrindo você o caminho, mostrando você o destino. A personalidade do Espírito Santo é um dos aspectos mais íntimos e profundos da fé cristã. Ele não é uma ideia abstrata ou uma energia impessoal. Ele é uma pessoa com atributos e características que nos permitem relacionar-nos com Ele de maneira pessoal e direta. O Espírito Santo tem vontade, tomando decisões e guiando a igreja em sua missão. Ele tem intelecto, ensinando-nos e revelando-nos a verdade profunda de Deus. Ele tem emoções, sendo entristecido por nossas ações e alegrando-se com nossa comunhão com Ele. Reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa é reconhecer que Ele pode ser conhecido, amado e adorado. É entender que Ele responde às nossas orações, interage conosco e deseja um relacionamento que transforma. Ele é o conselheiro que nos orienta, o amigo que nos acompanha e o Deus que vive em nós. A personalidade do Espírito Santo nos convida a uma vida de diálogo constante, de escuta atenta e de obediência amorosa. Ele é o Deus pessoal que caminha conosco a cada passo, em cada respirar, em cada momento de nossa jornada. Além de sua atuação descrita na Bíblia, o Espírito Santo também teve um papel fundamental ao longo da história da Igreja cristã. Desde os primórdios do cristianismo até os dias atuais, muitos crentes relatam experiências de profundo encontro com o Espírito Santo, que os capacitou para testemunhar, ministrar e viver de acordo com os princípios do Evangelho. Grandes avivamentos e movimentos espirituais foram marcados pela poderosa manifestação do Espírito Santo, trazendo transformação não apenas em indivíduos, mas também em comunidades inteiras. A história da Igreja é repleta de momentos em que o Espírito Santo se manifestou de maneira poderosa e transformadora. Desde os primeiros dias após Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito e começaram a pregar com ousadia, até os grandes avivamentos que varreram nações, o Espírito Santo tem sido o protagonista de uma história de renovação e poder. Nestes tempos de efusão espiritual, pessoas de todas as idades e classes sociais experimentaram uma profunda conversão, dedicando-se a uma vida de santidade e serviço. Os missionários, impulsionados pelo Espírito Santo, atravessaram mares e continentes para levar a mensagem do Evangelho a povos e culturas distantes. Muitos relatam ter sido guiados por revelações e sonhos dados pelo Espírito, encontrando povos receptivos e sedentos pela palavra de Deus.
Os reformadores, cheios do Espírito Santo, desafiaram práticas e doutrinas estabelecidas que se desviavam das Escrituras, trazendo uma nova compreensão da graça e da fé. Sua coragem e convicção vieram de um encontro pessoal com o Espírito da Verdade, que os guiou a uma maior fidelidade à Palavra de Deus. Os movimentos carismáticos e pentecostais do século XX são exemplos claros da atuação contínua do Espírito Santo. Eles enfatizaram os dons espirituais, como línguas, profecia e cura, como sinais da presença e do poder do Espírito na vida dos crentes. As comunidades cristãs, em diversos momentos da história, relataram milagres e maravilhas que só podem ser atribuídos à atuação do Espírito Santo. Estes eventos fortaleceram a fé de muitos e serviram como um sinal do amor e do poder de Deus. O Espírito Santo continua a escrever a história da Igreja hoje, capacitando seus membros para enfrentar os desafios do mundo moderno e serem testemunhas vivas do amor de Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e sua obra em nós e através de nós é a prova viva de que Deus está ativo e presente em nossa realidade. Uma das maneiras mais tangíveis de reconhecer a presença e a atuação do Espírito Santo na vida de um crente é observar o fruto que ele produz. De acordo com a Bíblia, o fruto do Espírito Santo inclui amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Esses atributos refletem a natureza de Deus e são evidências da obra transformadora do Espírito Santo na vida daqueles que o recebem. O fruto do Espírito Santo é a evidência visível da presença invisível de Deus em nossas vidas. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele produz qualidades que refletem o caráter de Cristo. O amor é a marca registrada do crente, um amor que se sacrifica e se doa. A alegria não depende das circunstâncias, mas flui da certeza da salvação. A paz que o Espírito traz é a tranquilidade em meio às tempestades da vida. A paciência é a capacidade de suportar as adversidades sem perder a fé. A benignidade é a gentileza que se estende aos outros, mesmo quando não é merecida. A bondade é a disposição de fazer o bem, independentemente da reciprocidade. A fidelidade é a constância em manter a palavra e cumprir as promessas. A mansidão não é fraqueza, mas força sob controle, a habilidade de ser gentil em face da provocação. O domínio próprio é a virtude de controlar os próprios impulsos e desejos. Juntos, esses atributos formam um mosaico de virtudes que adornam a vida do crente, tornando-o um testemunho vivo do poder transformador do Espírito Santo. A adoração ao Espírito Santo é um ato de entrega e reverência que reflete o mais profundo respeito e amor pela terceira pessoa da Trindade. Quando adoramos o Espírito Santo, reconhecemos sua soberania e autoridade em nossas vidas. É um reconhecimento de que não somos autossuficientes, mas dependemos completamente de sua direção e poder. Adorar o Espírito Santo é mais do que cantar louvores. É viver uma vida que honra a Deus em cada ação, pensamento e palavra. É buscar a sua presença continuamente, desejando estar mais perto dele e ser mais como ele. É permitir que ele nos transforme, nos molde e nos use para a sua glória. É na adoração que nos tornamos sensíveis à sua voz, aprendendo a discernir sua vontade e a responder com prontidão e alegria. É na adoração que encontramos força para enfrentar as adversidades e coragem para testemunhar da sua graça. É na adoração que somos renovados, revigorados e reabastecidos pelo seu amor e misericórdia. A adoração ao Espírito Santo é um caminho de intimidade e conhecimento, onde aprendemos mais sobre seu caráter e seus caminhos. É um espaço de comunhão onde o céu toca a terra e somos envolvidos pela sua presença pacificadora e consoladora.
Ao adorar o Espírito Santo, nos alinhamos com os propósitos eternos de Deus, abrimos nossos corações para receber sua sabedoria e nos preparamos para ser instrumentos de sua vontade. A adoração verdadeira flui de um coração grato e humilde, pronto para servir e amar incondicionalmente. Que nossa adoração ao Espírito Santo seja uma fragrância agradável a Deus, um reflexo de nossa gratidão e de nosso compromisso com Ele. Que ela seja o fundamento de uma vida cristã autêntica, vibrante e transformadora. Que através dela possamos brilhar como luzes neste mundo, atraindo outros para o conhecimento da verdade e do amor de Deus. A adoração ao Espírito Santo é essencial em nossa vida cristã e ministerial. Ao reconhecê-lo, acolhê-lo e adorá-lo, nos abrimos a uma vida de plenitude em Deus, marcada pelo amor, serviço e obediência à sua vontade divina. Nossa adoração ao Espírito Santo manifesta-se em uma vida de obediência e submissão a Ele, reconhecendo que sua sabedoria supera infinitamente a nossa. Ao nos voltarmos para o Espírito Santo com corações abertos e mentes receptivas, descobrimos um caminho de transformação e propósito. Que a nossa busca pelo Espírito Santo seja incessante, como a sede pela água em um deserto, pois Ele é a fonte de água viva que nunca seca. Que nossa relação com Ele seja como a de uma criança com seu pai, cheia de confiança e expectativa por seus bons presentes. Que a nossa adoração ao Espírito Santo seja expressa em cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada gesto de amor. Que ela seja visível em nossa paciência com os outros, nossa mansidão em situações difíceis e nosso domínio próprio diante das tentações. Que o fruto do Espírito Santo seja evidente em nossas vidas, não apenas em palavras, mas em ações que testemunhem a sua obra em nós. Que o amor que Ele derrama em nossos corações transborde para todos ao nosso redor, mostrando o caminho para uma vida verdadeiramente enriquecida pela sua presença. Que a nossa adoração ao Espírito Santo nos leve a um compromisso mais profundo com a missão que Ele nos confiou. Ser luz neste mundo, sal da terra, mensageiros de esperança e agentes de mudança. Que a nossa jornada com o Espírito Santo seja marcada por um crescimento contínuo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e que ao final possamos olhar para trás e ver que cada passo foi guiado por Ele, cada decisão foi inspirada por Ele e cada vitória foi concedida por Ele. Que esta compreensão do Espírito Santo não seja apenas o fim de um vídeo, mas o início de uma nova etapa em sua vida espiritual. Uma etapa onde você caminha mais perto de Deus, conhece mais profundamente o seu amor e vive mais plenamente o seu poder. Que assim seja. Se você foi tocado por esta mensagem e deseja continuar explorando as profundezas do Espírito Santo, não se esqueça de demonstrar seu apoio. Deixe um like se gostou do vídeo, pois isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Inscreva-se no canal para fazer parte da nossa comunidade e receber mais conteúdo que irá enriquecer sua jornada espiritual. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Assim, você será notificado assim que um novo vídeo for publicado. Lembre-se, cada interação sua é uma semente plantada que ajuda a manter nosso canal ativo e a espalhar a mensagem do amor de Deus. Juntos, podemos construir um espaço de fé e aprendizado. Participe e faça parte dessa missão. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e nos vemos no próximo. Que Deus lhe abençoe grandemente.